Hoje a aula de quarta-feira que não deu para dar, estamos fazendo hoje, na quinta-feira, às 18h50. Vamos falar sobre a língua. Já deixa a Bíblia marcada aí, Atos 2. A língua é um dos dons, dos 21 dons que a gente estamos pregando às quarta-feiras, amém? Vai para Tiago? Atos 2. Não, Atos 2. Deixa marcada aí Atos 2, versículo 1 ao 13. A gente vai ler. Deixa eu só dar uma explicação, um motivo. Esse estudo, normalmente, esse estudo a gente dá toda quarta-feira, mas não deu tempo, porque ontem o culto foi uma batalha travada. Falamos sobre batalha espiritual. Foi escrito no quadro, teve tudo. Então, vocês que querem depois ouvir, e eu não tem como ouvir, é muito bom. O tema foi sobre batalha espiritual, que é na mente. Só falamos disso. Tá dando aula agora pelo quadro agora? Nós demos ontem. E hoje nós estamos também dando sobre o batismo nas águas. Amém? Hoje é o culto de quê? Hoje é da família. Hoje é Só família. que ontem não deu para dar esse estudo, que nós dá toda quarta-feira. Ficou faltando o 21 dom que fala da língua. No caso é 22. Nós vamos dar essa quarta, como não deu para dar ontem. Vou dar hoje. E tem a outra quarta-feira que a gente vai finalizar o 22. Aí depois, na outra quarta, vamos começar o propósito da lâmpada. Você que estava com dúvida, temos ainda essa quarta que passou e temos mais uma, tá? Para depois começar aquele propósito que o pastor vai fazer da lâmpada. Que não vai poder faltar nenhuma quarta. Vai ser 7 quarta-feira. É a campanha. E a campanha, exatamente. Vamos lá. Essa era a minha preocupação de ontem. A língua, o dom de língua é a forma divina, a capacidade de orar em linguagens celestiais e corajar o espírito e comungar com Deus. O dom de língua é frequentemente acompanhado de interpretação e dever de ser usado apropriadamente, quer dizer, a língua, o dom de língua, quando a pessoa fala em línguas, é para edificar a si mesmo. Ela está edificando a vida espiritual dela. Isso, no caso, a pessoa batizada no Espírito Santo. A pergunta é, todos que são batizados no Espírito Santo, tem que falar em língua? Não. Obrigatoriamente não. Obrigatoriamente não, mas quem é selado, certamente porque tem muita gente que fala em língua e não é batizado no Espírito Santo. Existe o enganador. Quem está entendendo? Amém. Então vamos lá, para tirar todas as nossas dúvidas. Vamos lá para a palavra. Tem coisa melhor que é na Bíblia, tirar as nossas dúvidas. Atos capítulo 2, versículo do 1 ao 13. Quem pode ler fazendo um favor? Com voz bem ativa, por favor. Vê você mesmo. Inácio já leu bastante. Tá gravando? Vamos falar voz alta aí. Então vamos lá. A descida do Espírito Santo. Olha lá, e cumprindo-se de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. 3. E foram vistas por eles, línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém, 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. E quando 6. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa,
porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Esse é o 8. Quer continuar aí, né? Sim, vai até o 13. Continuo? Continua. 9. Partos e medos, que são elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Pantifília, Egito e partes da Líbia junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Bem-vindos. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas. 11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. 12. E todos se maravilhavam e estavam perplexos, dizendo uns aos outros, uns para os outros: que quer isto dizer? 13. E outros zombando diziam: estão cheios de mosto, ou seja, bêbados. Bêbados. Amém? Quer dizer, você já pensou, eu aqui, que hoje pra gente falar o português já tá complicado. Imagine eu estar falando em línguas, aí o pastor também vai e começa a falar em línguas, aí quem chega novo não vai entender nada, o outro também começa a falar em línguas, ao outro começa a dar glória, ao outro começa... Por isso que aqui nesse versículo 6, de Atos, capítulo 2, versículo 6, quando aquele que o som ofereceu, ajuntou uma multidão, estava confuso, porque cada um ouvia falar da sua própria língua. Então ia existir uma confusão de mentes, um ia entender, outro não ia entender. Por quê? Quem é batizado no Espírito Santo, o dom de línguas edifica a própria pessoa. Então é bom quando ela está orando num particular, ou até mesmo aqui no altar, ou na casa dela. Tem certas situações que o próprio Espírito Santo pede para você orar, mas sempre tem alguém que está ali, ou até mesmo um pastor, que tem aquele dom de interpretação. Eu não tenho. Eu não tenho um dom de interpretação. Nem todos os dons as pessoas têm. Com quem concorda? Nem todo mundo tem todos os dons. Amém? Amém. Tem uns que é de louvar, né? Né, Áurea? Tem uns que é de várias formas. Pregar, ensinar, mas dom de língua, a interpretação não tem. Eu falo em línguas. Mas é bom quando a gente fala a língua do português rasgado, que você entenda, eu entendo, nós entendemos, saímos aqui com a mente bem clara, sem confusão alguma. Amém? Amém. É o que diz assim, ó, no 11, certamente o arábio, você vê, se tivesse um arabiano aqui, eu não saberia interpretar. Mas, por exemplo, tem um irmão que está em outro estado, ele talvez sim, talvez não, mas ele já entende umas 5 ou 6 línguas. Quem deu isso para ele? Ele buscou, estudou e Deus deu. Aprenda isso. Deus só vai te dar quando você pede. Eu não peço isso porque eu procuro o melhor dom. Eu prefiro de ter o discernimento, o entendimento. É ou não é? Amém? Então ele... Aqui, ó, temos ouvido os nossos próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, eu prefiro falar na própria língua da grandeza de Deus, falar de Deus para vocês, falar da vitória, falar que Deus vai mudar a vida de vocês e vocês entenderem o que está sendo dito. Porque se eu chegasse aqui e falar sempre na língua do Espírito Santo, o dom de língua, e você ia sair daqui, o que a missionária falou? Não entendi nada.
e não ia receber porque você não ficou confusa. Vamos lá agora no capítulo, lá em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Estamos fazendo um estudo da palavra, mas vai começar o culto da família, amém? Fica bem à vontade. Não fica perdida, não. Aqui a gente está dando o curso da palavra aqui, mas vai ter o culto da família daqui a pouco. Vamos começar daqui a pouco. 1 Coríntios 12, versículo 10. É só um versículo mesmo. Se você chegou nesse momento, de repente vai esclarecer alguma coisa para vocês também. Né? Ele sabe de todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Inácio, pode ler, fazendo um favor, por gentileza? Uhum. Manda ver. O título é Acerca da diversidade de dons espirituais. 12, 10. Isso. E a outro, a operação de maravilhas. E a outro, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Acabei de falar, né? Cada um tem o dom, cada um tem... É o que você pede, é o que você quer. E aí já deixou bem claro, conhecimento, interpretação, né? E vasto, de várias formas de você falar com Cristo, como você quer ser usado. É algo para se pensar, amém? Vamos lá agora em 1 Coríntios 14, 1. Marroso, e quando você não pede Deus te dar? Mas o que acontece? Você pode aprimorar no sentido do quê? Ficar melhor. Por exemplo, eu sempre fui generosa. Sempre gostei de ajudar. Sempre, desde criança. Dividir, o pouco brinquedo que eu tinha, eu dividia. Então, Deus via isso, via ou não via? Então ele pegou, falou, interessante, muito bacana, eu vou abençoar ela. E ali eu falei, meu Deus, eu quero mais ser usada com amor, que é o melhor dom, tá? Vocês querem pedir dom a Deus, pede do amor, que é o completo. Aí Deus me deu esse dom do amor. Amar sem pedir nada em troca. Cuidar sem querer, como é que se fala? Remuneração? Querer ter interesse. Sem interesse. Sem esperar contrapartida. E sem só amor mesmo. Sem falar ou dar ou ser por causa de alguém. Eu estou e sou isso aqui. Presente de vocês e ausente de vocês. Então, Deus começou a observar eu desde criança. Então eu comecei a pedir a ele, Deus, eu quero o dom do amor, amar o meu próximo. Eu quero esse dom aí. Mas Deus já sabia que eu era assim. Então ele só acrescentou. Entendeu? Não vejo problema nenhum. Mas Deus quer acrescentar, Deus quer amadurecer, Deus quer dar equilíbrio. Porque tem pessoas que ela tem, mas ela não sabe como usar. Então tem que também ter sabedoria para usar as armas que Deus está te dando. Amém. Para não se perder até mesmo dentro da igreja. Nós temos que ser equilibrado. Tudo na vida não pode ser nada exagerado. Tem que ter equilíbrio. Equilíbrio no falar, equilíbrio de cuidar. Se eu querer cuidar exageradamente de uma pessoa, ela vai ficar o quê? Enfadado, sufocado. Ah, não, que isso? Pelo amor de Deus. É ou não é? Eu deixo dormir. Eu deixo ficar um pouco em casa. Mas quem faz a obra é o Espírito Santo. O meu dever é orar por vocês, que nem fizemos. Eu e o pastor, nós foi lá no Pilar, no monte lá, foi benção, tá?
Nós clamamos pela vida de vocês. Nós saímos de casa já, era 5 e alguma coisa, era 6 horas. Hoje. Mas foi fundamental. Depois eu vou colocar, algumas pessoas já ouviram a oração, outras não. Mas vou mandar no privado para vocês. Eu coloquei lá no grupo. Quem está lá no grupo das mulheres já ouviram também. Vamos lá? Onde nós parou? 14. Leu 15. Leu 15. 14, 15? Isso. Entendeu, Thaís? Aí está com vergonha. Vamos lá. Os dons de língua e de profecia. 14, 15. Isso. Que farei, pois? Orarei com o espírito, aqui está em letra minúscula. Orarei com o espírito. Nosso nesse caso, espírito. com a inteligência, né, Rose? Inteligência. Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém? Só o 15? Depois leu Vou 15. dizer, não, só o 15 ou o 16? Só o 15. Só o 15. Vou repetir. Vamos lá, não Repete. ficou legal não. Ficou meio confuso. 14, 15. Paulo faz uma pergunta e ele mesmo responde: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Amém. Eu vou dizer para você. Se a gente, tudo que nós faz, temos que fazer com espírito, com fé. Temos que fazer de corpo e alma e espírito. Até para louvar, tem que ser no espírito também. E aí, atinge a alma. Porque se você, com a mente, tá ali, dando o seu melhor para Cristo, que daqui a pouco a Thaís e o irmão Inácio vai começar o culto com louvor. Hoje. Aí, eles vão louvar de todo o coração. Vai dar o melhor dele aqui para Cristo. Isso aí é um dom, tá? Então tem que ser com o espírito para o quê? A alma ficar o quê? Recebendo. Eles recebem, eles transmitem. Transmitem para quem? Para todos nós. Que tá o quê? Por isso que você vê a diferença quando uma pessoa está louvando. Não sei se vocês já entenderam, já perceberam. Quando a pessoa louva no espírito, de todo o coração, de toda a alma, você sente aquele louvor. Transmite algo para você, paz, né? Por que você acha que muitas pessoas, às vezes, ela pensa que aquilo ali é dela, aquele dom é dela. Aí quando ela se afasta, não é mais a mesma coisa. Isso em todo sentido. No lado espiritual. Por quê? Ela deixou as coisas de Deus para fazer do jeito dela. Tudo quem dá no lado espiritual é Cristo. É o Espírito Santo. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Eu digo algo para vocês. É muito bom quando a gente está no Espírito e sai do culto entendendo